Bom dia, senhores. Hoje é dia 7 de junho de 2019. Vamos dar início à nossa terceira aula. Não é verdade uma aula, é uma dinâmica dos flashcards. Hoje vamos tratar aqui da sucessão. Continuamos na sucessão. Quais artigos? 1857 a 1880. É a nossa dinâmica. Quais são os cartões? Os cartões são 132 a 186. Os cartões são 132 e 186. Nilson, eu contratei uma pessoa em Manaus, eu fazia as perguntas e respostas, mas se você observar, parece que caiu aqui uma... Se você observar, eles têm uma determinada ordem. Eu fiz um esquema e eu falei para essa pessoa, que é o Rodrigo Andes, esposo da Thalita Andes, para ele colocava, então eu mandava os arquivos para ele colocava os arquivos na ordem, ele formatava os arquivos, e aí ele me devolvia e então eu mandava para a gráfica. Então era um trabalho de equipe, várias pessoas envolvidas. Então essa ordem aí é uma ordem muito pensada, a forma como ele está, e está certo o arquivo. Bloco 3, todo mundo aí com Código Civil em mãos, e eu também. Onde está o meu Código Civil? Aqui. O Código Civil está aqui. O Código Civil. Vamos começar. 1857. Eu gosto de acompanhar aqui no Código Civil, porque pode ser que tenha havido alguma alteração. Então, vamos lá. 1857. Ótimo, ótimo. Agora vamos começar numa parte excelente. Vamos começar numa parte, muito tranquila, que nós vamos fazer aqui, que trata da sucessão testamentária. 1857 a 1880. Tranquilo, hoje vai ser sucessão testamentária. Vamos começar até do testamento em geral, até o 1880, que é o artigo antes dos codicílios. Os senhores observaram que nós tínhamos um título 2 que tratava da sucessão legítima, um título 1 da sucessão em geral. Esse era o primeiro bloco, tá vendo? Tudo é pensado, tudo é pensado. Isso aqui é muito trabalho, muito trabalho mesmo. Dias, madrugadas que eu fiquei em Manaus organizando isso. Qual que é o título 1? Sucessão em geral. O bloco 1. O bloco 1, ótimo. Depois, nós temos o título 2. Qual que é o título 2? Da sucessão legítima. Sucessão legítima. Sucessão legítima, por ser complexo, são blocos menores. Menos cartões. Bloco 2. E agora o título 3? Olha, sucessão testamentária. Sucessão testamentária. Sucessão testamentária. Bloco 3. Olha só, estou entendendo a ordem. Então, por exemplo, acordei de manhã. Eu faço em 10 minutos a sucessão em geral, 10 minutos a sucessão legítima e 10 minutos a sucessão testamentária, meia hora. Eu falei com os senhores, né, que 50 minutos, 1 hora a 1h20, eu consigo fazer a revisão das sucessões. A gente tem que ir para a nossa prova oral com essa revisão feita. Na manhã, a gente vai fazer a revisão do direito civil, correto? Não pensem os senhores que essas pessoas que são aprovadas nesses concursos de altíssimo nível, elas ficam 3 semanas revisando direito civil. Não, elas vão revisar o direito civil numa manhã. E na parte da tarde ela revisa o direito empresarial, correto? A gente tem que avançar, a gente já tem que estar no momento só das revisões. A gente não pode estar estudando mais matéria, porque a gente já sabe tudo.
A gente só tem que relembrar e fazer as revisões da forma mais rápida possível. Então, todo dia, Nilson, toda segunda-feira de manhã, vai ser a sua revisão de direito civil. Você é capaz de revisar todo o direito civil numa manhã. Não, talvez 2 manhãs, né? Porque a parte de obrigações é bem grande. Mas a parte de obrigações, você pode revisar todos os livros, exceto obrigações e direitos reais, numa manhã. Na terça-feira, você vai revisar obrigações. E na quarta, você revisa os direitos reais. Ótimo, está de bom tamanho. Vamos lá. Agora vamos para as perguntas. Quem pode dispor por testamento, Nilson? Toda pessoa capaz pode dispor por testamento da totalidade de seus bens ou de parte deles para depois de sua morte. Ótimo. Ô Pedro, como pode dispor de seus bens uma pessoa capaz para depois de sua morte? Pode dispor por testamento da totalidade dos bens ou parte deles para depois de sua morte. Tá. Ô Nilson, poderá ser incluído em testamento a legítima dos herdeiros necessários? A legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento. Ok. Ô Pedro, o testamento deverá conter apenas disposições de cunho patrimonial? Não, são válidas as disposições testamentárias de caráter não patrimonial, ainda que o testador somente a elas se tenha limitado. Ótimo. Pedro, o testamento poderá ser realizado por mandatário? Não, o testamento é um ato personalíssimo, podendo ser mudado a qualquer tempo. Tá, obrigado. Ô Nilson, o testamento é inalterável? O testamento pode ser mudado a qualquer tempo. Pedro, em qual prazo se extingue o direito de impugnar a validade do testamento e qual o termo acorre? 5 anos, contado do prazo da data do seu registro. 5 anos do registro, hein? É criticada essa disposição, por quê? Porque, na verdade, tem que ser da abertura, da publicização deste testamento, né? Claro, né? Mas a gente vai aqui se ater à lei. Ô Nilson, quem não pode testar? Além dos incapazes, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno discernimento. Ô Pedro, o que é capacidade testamentária? O que é capacidade testamentária? Sim, o que é a capacidade testamentária? Os bens, não é? Você poderia... Capacidade testamentária. A capacidade de prestar o testamento. Isso, é a capacidade de dispor em testamento, correto? Deus, qual a idade se adquire a capacidade testamentária? Podem testar os maiores de 16 anos. Isso. E eles precisam estar representados ou assistidos? Não. Não. Pedro, a incapacidade superveniente do testador invalida o testamento? Não, a incapacidade superveniente não invalida o testamento. Nilson, o testamento do incapaz se invalida com a superveniência da capacidade? Não. Pedro, quais as formas do testamento ordinário? Público, cerrado e particular. Nilson, o que é um testamento conjuntivo? É o testamento de 2 ou mais pessoas realizadas no mesmo instrumento. Ótimo. Ô Pedro, quais as espécies de testamento conjuntivo? Simultâneo, recíproco e o correspectivo. Perfeito. Nilson, o que é um testamento simultâneo? É o testamento em que 2 testadores no mesmo instrumento beneficiam terceira pessoa. Então os senhores estão sabendo o que eu estou fazendo. Conjuntivo, os senhores já sabem, conjuntivo é mesmo instrumento, correto? E cada um destes tem uma característica. Nós temos o simultâneo, nós temos o recíproco e nós temos o correspectivo. Ok. O que é um testamento recíproco, Pedro? É o testamento que 2 testadores no mesmo instrumento se beneficiam reciprocamente. Nilson, o que é um testamento correspectivo? É o testamento em que 2 testadores no mesmo instrumento
fazem disposições de retribuição um ao outro, na mesma proporção. Ótimo. Então, é retribuição na proporção. Esse aqui são duas palavras-chave que os senhores têm que ter em mente no correspectivo. Retribuição, proporção. Retribuição, proporção. Retribuição, proporção. Pedro, a lei autoriza o testamento conjuntivo? É proibido o testamento conjuntivo, seja simultâneo, recíproco ou correspectivo. Ô Nilson, o que é um testamento público? É o testamento lavrado pelo tabelião de notas que atende aos requisitos estabelecidos em lei. Ô Pedro, quais os requisitos essenciais do testamento público? Ele tem que ser escrito por tabelião ou por seu substituto legal em seu livro de notas, de acordo com as declarações do testador, podendo essa servir-se de minuta, notas ou apontamentos. Lavrado o instrumento, ser lido em voz alta pelo tabelião ao testador e a duas testemunhas, a um só tempo, ou pelo testador, se quiser, na presença desta e do tabelião. Ótimo. Do tabelião. Ter Então, um instrumento, em seguida a leitura, assinado pelo testador, testemunhas e pelo tabelião. Os senhores não podem se esquecer que essa ordem é extremamente importante, correto? Então, aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar para vocês agora. Então, eu vou colocar aqui testamento. Testamentos. Eu vou mandar para vocês um arquivo, correto? E nós vamos fazer estes exercícios próximos, tendo por base este arquivo, que eu vou lhes enviar agora. Eu já enviei esse arquivo várias vezes, mas eu vou mandar de novo. Tirar aqui a foto. Professor, Pois não. uma dúvida naquela parte de por estirpe, por não sei o quê, aquilo ali, eu queria ver um resumozinho daquilo bem objetivo. Eu continuo com dúvida naquilo. Tá bom, eu te falo daqui a pouco. Deixa eu só mandar isso aqui. Se quiser repetir, é até bom fixar, viu? Sem problema. Tá, a gente pode fazer o 2 e o 3. Ó, eu vou mandar aqui para você. Eu vou mandar no grupo do Flashcards para não ficar mandando para você, tal, porque serão os mesmos arquivos, então todo mundo vai ser beneficiado. Eu mandei aqui, ó. Então eu vou abrir aqui esse arquivo. Olha como eu vou proceder agora. Eu quero que vocês façam dessa maneira também. Então eu venho aqui. Eu vou fazer o seguinte. Aí eu venho aqui no meu web WhatsApp, que é um instrumento que nós temos, é o WhatsApp na tela do computador. Já enviei, vou fazer aqui. Vou fazer um download e vou imprimir este arquivo que eu lhes enviei, que é o que eu gostaria que vocês fizessem. Mas vocês vão imprimir esse arquivo. Então, eu vou fazer aqui um download. Na verdade, já vou mandar imprimir de uma vez. Mandar imprimir antes do imprimir. Ótimo. Vamos lá. Eu já tenho esse arquivo aqui, mas eu quero que os senhores... Eu quero operacionalizar com vocês a dinâmica da aula, né? Porque às vezes vocês podem falar assim, professor, mas não é o senhor que está imprimindo. Não, eu tô... pronto, já tenho o arquivo em mãos. Já tenho o arquivo em mãos. Vamos lá. Isso aqui é um esquema que é ótimo. É ótimo. Mas vamos continuar aqui. Vamos voltando aqui no 1864. Eu vou passar para vocês quais são os requisitos do público. Inciso 1, 1864. Estão seguindo aí no arquivo? Os senhores abriram? Pode falar. Primeiro, escrito pelo tabelião no livro de notas, manual ou mecanicamente. O testamento público, ele não tem o sentido de ser aberto, né? A publicidade. Esse público não tem relação com publicidade. Esse público tem relação com fé pública. Com fé pública. Ele não tem a ver com publicidade. Esse público, essa palavra diz respeito à fé pública, não diz respeito à publicidade. Ok?
2. Lavrado e lido, voz alta, pelo tabelião, pelo testador, perante duas testemunhas. Ótimo. Assinado, testador, testemunhas, tabelião. Assinado, testador, testemunha, tabelião. Ótimo. E se o testador não assina? Aí, pronto, era isso que eu precisava. Então, seria escrito pelo tabelião, no livro de notas. Lavrado o instrumento, ele vai ser lido em voz alta pelo tabelião, ao testador e às duas testemunhas, a um só tempo. Ou pelo testador, ao tabelião e às testemunhas. Ótimo. Então, primeiro, lavratura, leitura pelo tabelião, pelo testador, perante as duas testemunhas. E, por fim, assinado por testador, testemunhas, tabelião. Olha, pessoal, os senhores vão ser, em breve, tabeliães de notas. Os senhores, obrigatoriamente, devem saber como vai ser lavrado um testamento público, porque as pessoas irão ao encontro dos senhores, nos tabelionatos de notas, e vão requerer aos senhores a lavratura do testamento. Então, os senhores não podem consultar o Código Civil, porque os senhores já dominam, os senhores vão colher, né, as informações, os senhores vão lavrar no livro de notas, os senhores podem se utilizar das minutas trazidas pelo testador. Depois, os senhores vão dizer, agora é a hora da leitura. Eu, tabelião, leio perante você, testador, e duas testemunhas. Ou o testador lê perante mim, tabelião, e duas testemunhas. E, por fim, nós vamos assinar o testamento. Ô Nilson, como pode ser escrito o testamento público? O testamento público pode ser escrito manualmente ou mecanicamente. Ô Pedro, como pode ser feito o testamento público, além de ser escrito manualmente ou mecanicamente? Pode ser feito pela inserção da declaração de vontade em partes impressas de livro de nota. Ótimo. Antigamente, nós tínhamos os livros de testamento, os livros de notas, né, para a lavratura do testamento, com aqueles modelos, igual a certidão de nascimento, se lembra? Com as lacunas. Preencha as lacunas. Era só isso. Inserção de declaração nas partes lacunosas dos livros impressos. De partes impressas dos livros, correto? Ô, Nilson, o testador deverá rubricar todas as páginas do testamento público? Sim, o testamento público escrito ou feito por inserção deverá ter todas as páginas rubricadas pelo testador, se mais de uma. Ok, então o testador tem que rubricar, ok. Ô Pedro, a pessoa que não souber ou não puder assinar, poderá fazer testamento? Se sim, qual? Sim, o testamento público. Ótimo, então a pessoa que não sabe ler ou não sabe assinar, não souber ou não puder assinar, é o testamento público. Nilson, o que ocorre na hipótese do testador no testamento público não souber ou não puder assinar? Se o testador não souber ou não puder assinar, o substituto legal assim o declarará, assinando neste ato pelo testador e a seu rogo uma das testemunhas instrumentárias. Simples. O tabelião declara, o testador não sabe, não pode, ele declara que ele não pode assinar, não sabe assinar, e uma das testemunhas instrumentárias assinará a rogo, correto? E assinará uma das testemunhas testamentárias. Pedro, essas testemunhas instrumentárias já são testemunhas só de leitura? Bem, testemunha instrumentária são essas duas testemunhas que estão acompanhando, no meu entendimento. Agora, se você quiser trazer uma outra testemunha para que assine, a lei não fala isso. A lei fala duas testemunhas e essas testemunhas são instrumentárias. Instrumentárias é porque elas viabilizam o instrumento público, correto? Uhum. Vamos lá. Qual a formalidade legal a ser cumprida após a lavratura do testamento público de testador inteiramente surdo? Pedro, vai haver leitura? Ele é surdo, Pedro. Inteiramente surdo? Não, se ele não souber ler,
Não vai ter leitura. Isso, não vai ter. Não tem leitura. O indivíduo inteiramente surdo, sabendo ler, lerá o testamento, ele lerá o seu testamento. Uhum. Se não souber, ele designará quem o lê em seu lugar, presente as testemunhas. Ótimo. Então, ele designa uma outra pessoa além daquelas duas testemunhas que estão lá. Mas a assinatura antes, naquela hipótese de o testador não souber ou não puder assinar, no meu entendimento, pode ser uma daquelas duas que acompanham, correto? Ah, mas aqui a leitura, ele fala que é uma outra, presentes as testemunhas. Então, se é surdo, sabendo ler, lerá. Se não souber ler, vai indicar uma outra testemunha, uma outra pessoa para que leia presente o testador, ou o tabelião e as testemunhas, ok? Nils, qual o único testamento permitido ao cego? Ao cego só é permitido o testamento público. Ok. Pedro, quais as formalidades legais a serem cumpridas após a lavratura do testamento público do testador cego? Será válido, será lido em voz alta 2 vezes, uma pelo tabelião ou pelo substituto legal, outra por uma das testemunhas designada pelo testador, fazendo-se de tudo circunstanciada menção no testamento. É que está tudo colado aqui. Infelizmente, na hora da formatação, acontecia esses inconvenientes, né? Então, como são muitos cartões, são 400 cartões, a gente lá também não tinha tempo hábil para poder ficar formatando de uma forma excelente. Então, a gente tentou conciliar o melhor cartão com o tempo que nós dispunhamos. Portanto, tem alguns equívocos. O cartão está 80%, 85%, não está 100%. Mas, de qualquer forma, você, nessa hipótese de ele ser cego, você vai ler o testador e uma das testemunhas também o lerá. E você faz menção circunstanciada a tudo isso. Ô, Nilson, o que é um testamento cerrado? É o testamento escrito pelo testador ou outra pessoa a seu rogo, assinado pelo testador, aprovado pelo tabelião e que observa as formalidades legais. Isso, o testamento cerrado é aquele testamento que foi escrito pelo testador, assinado pelo testador e aprovado pelo tabelião. Ok. Ô Pedro, o testamento cerrado deve atender quais formalidades? Você pode seguir no 1868, lá na coluna do meio. Olha só, no arquivo. Vamos lá. O testador o entrega ao tabelião em presença de 2 testemunhas. O testador declare que aquele é o seu testamento e que quer que seja aprovado. O tabelião lavre desde logo o auto de aprovação na presença de 2 testemunhas e o leia em seguida ao testador e testemunhas. O auto de aprovação seja assinado pelo tabelião, testemunhas e testador. Então, a primeira, como ocorre já com o cerrado? O cerrado ele é escrito pelo próprio testador. Escrito. Aqui fala que o tabelião ele vai rubricar as folhas do cerrado, mas se ele está cerrado, é secreto o conteúdo dele. Há uma questão a ser resolvida. Tem que ser pensado. Tem que ser pensado. Como assim? Ele não pode assinar porque é secreto. Não quer que o tabelião saiba. Por isso ele é cerrado. Ok? Então, vai vir aos senhores um testador, com o testador cerrado, ele vai entregar o testamento aos senhores tabeliães e vai dizê-los: este é o meu testamento e eu quero que os senhores o aprovem. Logo em seguida, vocês vão receber esse testamento, vocês vão passar a lavrar o auto de aprovação. Essa entrega do testador ao tabelião e essa lavratura do auto de aprovação vai ser feito perante as 2 testemunhas, ok? Vamos lá.
Testador entrega o tabelião na presença das duas testemunhas. O testador declara: este é o meu testamento e eu quero que ele seja aprovado. Segundo ponto, o tabelião lavre, desde logo, o auto de aprovação na presença do testemunho e, obviamente, também do testador. E o lerá às testemunhas e ao testador. Então, a entrega, a declaração do testador, entrega perante duas testemunhas ao tabelião, declarando. Logo em seguida, lavra-se o auto de aprovação. Tem-se lavrado o auto de aprovação, vai ser lido o auto de aprovação perante as testemunhas e, obviamente, perante o testador. E, por fim, o auto de aprovação ele será assinado por tabelião, testador e... Perdão, tabelião, testemunhas e testador. Mas essa ordem aí, cuidado com essa ordem, porque quem assina por fim, por último, é o tabelião. Então tem um equívoco nessa ordem, tá? Tem um equívoco nessa ordem. Os senhores já vão assim, se adiantando na lavratura do testamento, se os senhores forem chamados a lavrar um auto de aprovação de testamento cerrado numa prova discursiva, ok? Então, é isso que acontece com o testamento cerrado. Muito simples também. Ô Pedro, ô Nilson, o testamento cerrado ele pode ser escrito mecanicamente? Sim, o testamento cerrado pode ser escrito mecanicamente. Ô Pedro, o testamento cerrado, esse aqui Qual a formalidade? Qual a formalidade a ser cumprida em relação ao testamento que é escrito mecanicamente? Ele pode ser escrito mecanicamente desde que seu cumprimento numere e autentique com a sua assinatura todas as páginas. Sim. Ô, Nilson, quando o tabelião deverá começar o auto de aprovação do testamento cerrado? O tabelião deve começar o auto de aprovação imediatamente depois da última palavra do testador. Ô Pedro, o que deve declarar o tabelião no auto de aprovação do cerrado e o que deverá fazer após? Declarar sob sua fé que o testador lhe entregou para ser aprovado na presença das testemunhas, passando a serrar e a cozer o instrumento aprovado. Ótimo, serrar e a cozer. Nesse testamento, né? O testamento. Faz o auto de aprovação. Então, ele declara que o testador lhe entregou para ser aprovado na presença das testemunhas e ele serra, vai cozer, costurar o instrumento que é o testamento. Ele nem leu o testamento que ele foi entregue cerrado. Não pode ler o testamento cerrado. Uhum. Não pode ser lido o testamento cerrado. O testamento cerrado é aquela situação, por exemplo, sabe qual que é a típica? Antigamente, vocês se lembram que tinha o... Reconhecimento. É o reconhecimento de um filho, por exemplo. É o exemplo clássico. Ou então a pessoa que falava que cometeu um determinado crime, correto? Esse tipo de coisa. Cometeu um crime, queria se redimir, então fazia o testamento dizendo, olha, eu cometi um determinado crime. Aqui na minha cidade, na década de 20, era uma cidade muito próspera, porque era a maior produtora de manteiga e de polvilho do Brasil. A gente exportava manteiga por uma estrada de ferro que nós tínhamos aqui para o Rio de Janeiro. O meu avô era produtor de manteiga e ganhou vários prêmios da manteiga produzida na fazenda do meu avô. E tinha, inclusive, as máquinas para enlatar a manteiga. A manteiga era de excelente qualidade. E vieram os americanos para cá, para o sul de Minas, para instalar algumas universidades. E eles se instalaram aqui, né, na minha cidade. E um determinado, não se sabe quem, se foi um padre, alguém, hoje, né, nós sabemos. Mas antes não se sabia quem era. Alguém colocou uma bomba nesses missionários, onde estavam localizados esses missionários. E foi condenada uma pessoa por ter colocado essa bomba nesses missionários que depois se mudaram para Lavras, onde fundaram o Gamo e deram origem ali àquelas universidades, a Universidade Federal de Lavras, né? A pessoa que colocou a bomba, ela não foi condenada, foi condenada uma outra pessoa. E no leito de morte, ela reconheceu e disse que ela tinha sido a responsável pela bomba. Mas o outro foi condenado e pagou por um crime que não cometeu. Né?
Na aprovação do testamento cerrado, Nilson, como deverá proceder o tabelião se não houver espaço na última folha do testamento? Se não houver espaço na última folha do testamento para início da aprovação, o tabelião aporá nele o sinal público mencionando a circunstância no auto. No auto de aprovação, porque o auto de aprovação é no livro. Você vai apor o sinal público no final do testamento. Se não houver espaço na última folha do testamento para início da aprovação, o tabelião vai apor o seu sinal público mencionando a circunstância no auto. Ô Pedro, o tabelião pode escrever o testamento cerrado a rogo do testador? Sim. Nilson, se o tabelião tiver escrito o testamento cerrado a rogo do testador, poderá aprová-lo? Se o tabelião tiver escrito o testamento a rogo do testador, poderá, não obstante, aprová-lo. Ótimo. Assim. Pedro, o testamento público pode ser escrito em língua estrangeira? O público? Não. Deverá ser escrito obrigatoriamente em língua nacional. Ok. A escritura deve ser redigida na língua nacional. Nós podemos fazer menção nesse artigo, inclusive. Nilson, o testamento cerrado ele pode ser escrito em língua estrangeira? O testamento cerrado pode ser escrito em língua nacional ou estrangeira, pelo próprio testador ou por outrem a seu rogo. Ótimo. Pedro, quem não saiba ou não possa ler, poderá dispor de seus bens em testamento cerrado? Não. Não Perfeito. pode dispor de seus bens. Ótimo. Nilson, poderá fazer testamento cerrado surdo, mudo? Pode sim, pode fazer o testamento cerrado. Pedro, qual a formalidade legal a ser cumprida na lavratura do testamento cerrado pelo surdo mudo? Ele tem que escrever tudo e assinar de sua mão. E ao entregá-lo ao oficial público, antes de duas testemunhas, escreva na face externa do papel ou no envoltório que aquele é o seu testamento cuja aprovação lhe pede. Alô? Sim, eu vou tirar uma foto que eu vou fazer um esquema aqui agora. Espera aí, só um minutinho que eu quero tirar uma foto desse quadro. Qual a formalidade legal do cumprimento? Ó, vamos lá. Esse artigo, e é por isso que o flashcard é indispensável, porque nós vamos fazer os esquemas nos próprios cartões. Nos próprios cartões. Esse demanda um determinado esquema. Ótimo. Como seria esse esquema? Em 1873. Eu estou tratando o quê no 1873? Ó, no 1873, para fazer testamento cerrado, surdo-mudo, é o testamento cerrado pelo surdo-mudo. É o cerrado pelo surdo-mudo. Cerrado pelo surdo-mudo. Primeiro, escreva todo. Ou escreva todo. Escreva-o todo. Escreva todo. 2. Qual é o segundo? Assine de sua mão. Assine de sua mão. De sua mão. 3. Entregue ao oficial público. Entregue ao tabelião. 4. Entregue perante duas testemunhas. Eu vou colocar aqui, duas testemunhas. Né? 4. 4. Escreva na face externa do papel ou do envoltório. Escreva face externa. O quê? Aquele é o testamento. Ok. E 5. Escreva aquele é o testamento, cuja aprovação lhe pede. E aqui você coloca isso aqui. Na verdade, é melhor fazer assim. Cuja aprovação lhe pede. Ótimo. Olha,
Então, nós vamos ter aqui. Nós vamos ter o quê? O testamento. Escreva o todo. Escreva ele. Contando que eu escreva todo. Escreva-o todo. Assine de sua mão. Escreva-o. Assine. Entregue. E o que ele escreve na parte externa, que não é o conteúdo? Aquele é o testamento cuja aprovação me pede. Então, ele vai escrever o testamento, ele vai entregar vai assiná-lo, claro, e vai entregá-lo, e na parte externa do envoltório ele vai dizer: este é o meu testamento e eu quero que ele seja aprovado. Ótimo. Então, aqui o 1873. Ô Nilson, o que deverá fazer o tabelião após aprovar e cerrar o testamento cerrado? Depois de aprovado e cerrado, será o testamento entregue ao testador. Ótimo. Ô Pedro, após aprovar, cerrar e entregar o testamento cerrado ao testador, o que deve fazer o tabelião em seu livro de notas? Eu me perdi aqui. É o 176. É o artigo 1874. O tabelião lançará no seu livro de notas do lugar, dia, mês e ano em que o testamento foi aprovado. Ele lançará, então, no seu livro de notas, lugar, dia, mês e ano que o testamento foi aprovado, testamento aprovado e entregue. Testamento aprovado e entregue. Nilson, o que deverá ser feito com o testamento cerrado, falecido testador? Falecido o testador, o testamento será apresentado ao juiz. Isso, 1875. Falecido o testamento, a pergunta talvez não esteja, mas é do testamento cerrado. Sim, falecido o testador, o testamento será apresentado ao juiz. O que deverá fazer, Pedro, o juiz, quando lhe for apresentado o testamento cerrado? O abrirá, o fará registrar, ordenar seja cumprido, se não achar vício externo que o torne eivado de nulidade ou suspeito de falsidade. Ô Nilson, como pode ser escrito o testamento particular? O testamento particular pode ser escrito do próprio punho ou mediante processo mecânico. Ótimo. Ô Pedro, quais os requisitos essenciais à validade do testamento particular? Se escrito de próprio punho ou se escrito de próprio punho? Se escrito de próprio punho, os requisitos essenciais à sua validade é que seja lido e assinado por quem o escreveu na presença de pelo menos 3 testemunhas que devem subscrever. Ótimo. Então, ele tem que ser... se ele for escrito de próprio punho, ele tem que conter o seguinte: ele deve constar que foi lido e assinado por quem o escreveu. Lido e assinado por quem ele escreveu na presença de 3 testemunhas. E essas testemunhas também vão assinar esse testamento. Ô Nilson, quais os requisitos essenciais à validade do testamento particular se elaborado por processo mecânico? Não pode conter rasuras ou espaços em branco, devendo ser assinado pelo testador depois de o ter lido na presença de pelo menos 3 testemunhas que o subscreverão. Nesse parágrafo 2º, nós temos 4 elementos. Não tem rasuras, espaços em branco. Ser assinado pelo testador. Lido perante 3 testemunhas e as testemunhas subscrevem. Então, tranquilo também. O que deve ocorrer, Pedro, se morto o testador e havendo testamento particular? Morto o testador, publicar-se-á em juízo testamento com citação dos herdeiros legítimos. Morto o testador, publicar-se-á em juízo o testamento com citação dos herdeiros legítimos. Perfeito. Ô Nilson, como será confirmado o testamento particular? Se as testemunhas forem contestes sobre o fato da disposição, ou ao menos
sobre a sua leitura perante elas e, se reconhecerem as próprias assinaturas, assim como a do testador, o testamento será confirmado. Então, as testemunhas contestem sobre o fato de disposição ou, pelo menos, da leitura perante elas e reconhecerem as assinaturas, assim como também a do testador, aquele que testa. Então, o testamento será confirmado, né? Se elas forem contestes, reconhecerem a assinatura, ao menos reconhecer a assinatura, ou pelo menos e a assinatura, assim como a do testador, o testamento será confirmado. Ô Pedro, se faltarem testemunhas, ou se pelo menos uma delas o reconhecer, poderá o testamento particular ser confirmado? Sim, se faltarem testemunhas por morte ou ausência, e se pelo menos uma delas o reconhecer, o testamento poderá ser confirmado, se a critério do juiz houver provas suficientes sobre veracidade. Ok. Nilson, o testamento particular de próprio punho e assinado pelo testador sem testemunhas poderá ser confirmado em quais circunstâncias? Em circunstâncias excepcionais, declaradas na cédula. O Ok. testamento particular do próprio punho e assinado pelo testador sem testemunha poderá ser confirmado a critério do juiz. Esse caso é o caso da pessoa que salta de paraquedas e vem a falecer no alto da montanha e deixa um testamento. O testamento particular, muito triste essa situação. O testamento particular, Pedro, pode ser escrito em língua estrangeira? Sim, o testamento particular pode ser escrito em língua estrangeira, contanto que as testemunhas a compreendam. Ok. Então, pessoal, nós terminamos esse nosso bloco 3 agora e vamos fazer o nosso intervalo de 10 minutos e a gente já volta daqui a pouco para a nossa segunda parte. Pessoal, vamos voltando já. Deixa eu ver aqui se mandei esse artigo aqui para vocês. 1874, mandei. Ótimo. Vamos lá. Nilson, Pedro. Nós terminamos o nosso bloco 3. O Nilson pediu, o Pedro também, que vocês gostariam de refazer o bloco 2 e 3, porque o meu plano agora era partirmos para o bloco 4. Bloco 4. Porque, ó, nós fizemos uma aula, 2, 3, 4, 5. Nós estamos na terceira aula. O meu plano era fazer o bloco 1, 2, 3, 4, porque são 7 blocos. 5 e 6 blocos. Pelo menos isso até a aula 5, porque esse módulo ele tem 5 aulas. É o único, os outros todos têm 6 aulas. Mas eu quero fazer mais uma aula extra, se vocês observarem aquela planilha que eu lhes enviei, porque a gente começaria na terça, quarta, quinta, sexta, sábado seriam 5, na verdade. Mas por que hoje é quinta-feira? Porque a aula de terça-feira foi simplesmente uma demonstração. Eu achei melhor não iniciar o curso na terça-feira e começar na quarta-feira. Hoje é sexta-feira? Hoje é sexta. Pois é, hoje é sexta-feira. Eu estava achando que hoje era quinta. Correto? Porque muita gente estava envolvida com os recursos aí na terça-feira. Então a gente começou a aula na quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, ok? Né, Nilson? O pessoal estava envolvido com os recursos, todo mundo muito preocupado com os recursos. Então amanhã nós vamos ter uma outra aula, sábado, e aí os blocos infelizmente não vão ficar assim nas semanas. Então a gente vai fazer sábado, vamos fazer segunda-feira e terça-feira. Mas os senhores não terão prejuízo. Por quê? Eu deixei na última semana, se os senhores acompanharem aquela planilha que eu lhes enviei, uma semana para aulas extras, né? Porque a gente está aqui trabalhando a nosso favor. Então, o tempo vai se adequar ao nosso tempo.
Senão a gente vai se adequar ao tempo da semana. Então, se, por exemplo, são 7 dias, a gente vai avançar um pouquinho mais, não vai ter prejuízo. Que o que importa é que a gente vença os cartões, né? Correto? Mas está tudo explicado lá na planilha que eu já lhes enviei. Então, os senhores imprimem a planilha e a gente faz as adaptações aqui no decorrer da nossa dinâmica. Então, vai ser ótimo. Vamos lá. Já que vocês estão afiados aí no bloco 2, eu vou colocar o bloco 2 aqui e vamos fazer o bloco 2, porque, de fato, é isso que nós temos que fazer. Então, de qualquer forma, hoje não fizemos o 3. Então, vamos ficar com esse bloco 2 e 3. Espero terminá-lo, o bloco 2 e o 3, e amanhã a gente faz o 4 e o 5. Então, nós vamos ter que fazer 2 blocos. Na segunda, a gente faz o bloco 6 e na terça nós fazemos o bloco 7. Na verdade, os senhores têm que estar estudando, porque o meu objetivo era repetir o bloco 1, 2, 3. Mas eu acho, sabe de uma coisa? Eu vou fazer isso agora. Eu quero que seja bem rápido. E não vai ter choro nem vela. Porque esse bloco 1 a gente vai fazer em 1 minuto, em 15 minutos. Cada um dos blocos em 15 minutos. Então, os senhores vão acompanhando aí com o material, com os arquivos e as perguntas bem céleres. Eu vou começar do bloco 1 mesmo. Ô Pedro, quando ocorre a abertura da sucessão? No momento da morte. Ô Nilson, o que ocorre com a abertura da sucessão? A herança transmite desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Transmite-se herdeiros legítimos testamentários. Pedro, qual o lugar da abertura da sucessão? Lugar do último domicílio do falecido. Isso. Nilson, como dá-se a sucessão ou como é classificada a sucessão em virtude da morte? Disposição de última vontade. Lei. Por lei ou disposição de última vontade. Pedro, qual lei regula a sucessão e a legitimação para suceder? A lei vigente ao tempo da abertura da sucessão. Nilson, o que ocorre quando uma pessoa morre sem testamento? Transmite-se a herança aos herdeiros legítimos. Pedro, o que ocorre quando uma pessoa morre e deixa bens não compreendidos no testamento? Transmite-se aos herdeiros legítimos. Nilson, o que ocorre? Transmite-se aos herdeiros legítimos. A sucessão legítima. Nilson, o que ocorre com a herança se o testamento caducar ou for julgado nulo? Subsiste a sucessão legítima. Pedro, qual o percentual de que pode dispor o testador na hipótese de haver herdeiros necessários? Poderá dispor da metade. Metade da herança. Nilson, qual a natureza jurídica da herança? Universalidade de direito. Pedro, o que é universalidade de direito? Constitui universalidade de direito complexo das relações jurídicas de uma pessoa dotada de valor econômico. Nilson, como se defere a herança ao herdeiro ou aos herdeiros? Defere-se como um todo unitário. Pedro, o que são co-herdeiros? São os que fazem jus da mesma herança. Nilson, em relação à divisibilidade, como se caracteriza o direito dos co-herdeiros quanto à propriedade e posse da herança até a partilha? Será indivisível. Pedro, quais as normas aplicáveis ao direito dos co-herdeiros quanto à propriedade e posse da herança até a partilha? Regular-se pelas normas relativas ao condomínio. Nilson, o herdeiro responde por encargos superiores às forças da herança? Não responde pelos encargos. Pedro, quem deve provar que os encargos são superiores à força da herança? O herdeiro. Nilson, em qual hipótese o herdeiro não faz prova do excesso? Na hipótese de haver inventário. Pedro, o direito à sucessão aberta pode ser cedido? Se sim, como? Sim, pode ser objeto de cessão por escritura pública. Pedro, Nilson, estão abrangidos na seção do direito à sucessão aberta, feito por escritura pública, os direitos conferidos ao herdeiro em consequência de substituição ou de direito de acrescer? Presumem-se não abrangidos. Pedro, pode o co-herdeiro ceder seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente? Não, é ineficaz. Nilson, o herdeiro pode dispor de bem componente do acervo hereditário pendente à indivisibilidade? É ineficaz, sem prévia autorização do juiz da sucessão. Pedro, o co-herdeiro pode ceder sua cota hereditária à pessoa estranha à sucessão se outro co-herdeiro quiser tanto por tanto? Não. Nilson, e se um co-herdeiro ceder a cota hereditária à pessoa estranha à sucessão, o que pode fazer o outro co-herdeiro, a quem não tiver sido dado conhecimento da cessão, que está interessado naquela cota cedida? Há algum prazo? Poderá depositar o preço, haver para si a cota
até 180 dias após a transmissão. Ótimo. Pedro, e se vários são os co-herdeiros a exercer a preferência, na hipótese dessa cessão, como se distribui o quinhão cedido? Se distribuirá o quinhão cedido na proporção das respectivas cotas hereditárias. Nilson, qual o prazo para se instaurar um inventário e qual o termo ACO? 30 dias a contar da abertura da sucessão. Ok. Pedro, perante qual juízo se instaura o inventário? Perante o juiz competente, lugar da sucessão. Nilson, o que se objetiva com o inventário? Liquidação do patrimônio e partilha da herança. Pedro, até haver o compromisso do inventariante, a quem cabe a administração da herança? Olhar naquele esquema. Ao cônjuge, companheiro, se com outro convivia, ao tempo da sucessão, da abertura de sucessão. Ao herdeiro, se estiver na posse da administração dos bens, ou ao mais velho. Ao testamenteiro, ou à pessoa da confiança dos outros. Pedro, eu quero que esses que sejam lista, eu quero que você seja mais breve neste momento. Cônjuge, herdeiro, posse de administração, se mais de um, ao mais velho, testamenteiro, pessoa de confiança do juiz. Ponto. Correto? Correto. Não é simplesmente ler. Eu quero que você pegue as palavras principais. Posteriormente, você vai adicionando outros elementos. Mas nesse eu fiz um pouquinho, mas... Ótimo. Perfeito. Nilson, quem são os legitimados a suceder? Nascidos ou já concebidos no momento da abertura da sucessão. Pedro, além dos nascidos e dos já concebidos no momento da abertura, quem ainda pode ser chamado a suceder na sucessão testamentária? Os filhos ainda não concebidos de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas ao abrir a sucessão, e as pessoas jurídicas e as pessoas jurídicas cuja organização seja determinada pelo testador na forma de fundação. Ótimo. Nilson, a quem serão confiados os bens da herança, na hipótese da sucessão testamentária, de filhos ainda não concebidos de pessoas indicadas pelo testador? Ao curador nomeado pelo juiz. Pedro, a quem a lei define caber a curatela desses bens? A pessoa cujo filho o testador esperava ter por herdeiro e, sucessivamente, as pessoas indicadas no artigo 1775. Ô, Nilson, o testador pode definir outro curador? A lei autoriza outro curador nos termos da lei, salvo disposição testamentária em contrário. Ótimo. Regra geral será aquela pessoa cujo filho testador espera ter por herdeiro. Mas o testador pode definir uma outra pessoa, né? Pedro, quais são as disposições aplicáveis ao curador? Disposições relativas a quais institutos deverão ser aplicados a esse curador? Ela dos incapazes, no que couber. Nilson, quando será definida a sucessão testamentária ao filho, ainda não concebido, daquelas pessoas indicadas pelo testador? E o que se incluirá na herança? Nascendo com vida, Nascendo com vida. Esperado seria deferida a sucessão, com usufrutos e rendimentos. Frutos e rendimentos relativos a qual momento? Relativos à deixa. A partir do momento a partir da morte do testador. Ótimo. Pedro, o que ocorre aos bens testados se após a abertura da sucessão não for concebido o filho da pessoa indicada pelo testador? E qual o prazo definido em lei? Olha, em 2 anos após a abertura de sucessão, se não concebido o herdeiro, caberão aos herdeiros legítimos. Ótimo. Isso. Nilson, quem são os que não podem ser nomeados herdeiros ou legatários? As pessoas que a rogo escreveu o testamento, nem o cônjuge, companheiro, ou seus ascendentes ou irmão. As testemunhas do testamento, o concubino do testador casado, salvo se esse estiver separado de fato do cônjuge há mais de 5 anos, o tabelião civil ou militar ou o comandante escrivão perante quem o fizer, assim como o que fizer ou aprovar o testamento. Ótimo. Pedro, qual a consequência jurídica na hipótese de haver disposições testamentárias em favor de pessoas não legitimadas a suceder? São nulas. Nilson, quem a lei presume serem pessoas interpostas? Os irmãos e o cônjuge ou companheiro do não legitimado a suceder. Está faltando gente. As pessoas interpostas, os ascendentes, os descendentes, os irmãos
e o cônjuge ou companheiro do não legitimado Ótimo. a ceder. Pedro, é lícita ou ilícita a deixa ao filho do concubino, quando também o for do testador? É lícita. Ok. Pedro, Nilson, a transmissão da herança importa em aceitação? Não importa a aceitação. Pedro, qual é o efeito jurídico da aceitação da herança? Torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro. Nilson, o que ocorre quando o herdeiro renuncia à herança? A transmissão tem-se por verificada. Tem-se por não verificada. Por não verificada, desculpa. Pedro, a aceitação da herança deve ser expressa ou deve ser tácita? Deve ser expressa, tanto pode ser expressa quanto tácita. Nilson, como deve ser a aceitação expressa nos termos da lei? Por declaração escrita. Pedro, como ocorre a aceitação tácita da herança? Por atos próprios da qualidade de herdeiro. Nilson, atos oficiosos, como o funeral do finado, exprimem a aceitação da herança? Não exprime a aceitação da herança dos atos oficiosos. Tá. Pedro, a cessão gratuita pura e simples da herança aos demais co-herdeiros importa em aceitação? Não importa a aceitação. Ok. Nilson, a renúncia da herança deve ser expressa ou deve ser tácita? Sempre expressa. Sempre expressa. Pedro, como deve ser feita a renúncia da herança? A renúncia da herança é por instrumento público ou termo judicial. Nilson, o que poderá fazer o interessado em que o herdeiro declare se aceita ou não a herança? E qual a consequência na hipótese de o herdeiro não se pronunciar? Requerer ao juiz, no prazo razoável, não maior que 30 dias, para nele se pronunciar o herdeiro, sobre pena de se haver a herança por aceito. E qual o prazo que o interessado deve fazer esse requerimento ao juiz? Em 20 dias. De qual termo a qual? Da sucessão, abertura da sucessão. Pedro, pode-se aceitar ou renunciar à herança em parte sob condição ou termo? Não se pode aceitar ou renunciar à herança em parte sob condição ou termo. Nilson, a aceitação da herança implica na aceitação do legado ou a do legado implica em aceitação da herança? Não, uma coisa não depende da outra. Isso. Pode-se aceitar um e repudiar o outro. Ok, perfeito. Pedro, o poder faculdade de aceitar a herança transmite-se pela sucessão? Passa-lhes aos herdeiros. Sim, passa-lhe aos herdeiros. Nilson, em qual hipótese os herdeiros do sucessor falecido antes da aceitação poderão aceitar ou renunciar à primeira? O que a lei estabelece? Perdi a sequência aqui, Pedro. 1809, artigo, o flashcard 57. Desde que concordem em receber a segunda herança, poderão aceitar ou renunciar à primeira. Ok. O que ocorre, Pedro, com a parte do renunciante na sucessão legítima? Acresce da mesma classe, acresce a outros herdeiros da mesma classe, sendo ele o único, esta devolve-se aos da classe subsequente. Nilson, há direito de representação ou sucessão de herdeiro renunciante? Ninguém pode suceder a herdeiro renunciante. Ok. Pedro, o que ocorre quando o herdeiro renunciante é o único legítimo de sua classe, ou se todos os outros herdeiros da mesma classe renunciarem à herança? Poderão os filhos vir à sucessão por direito próprio ou por cabeça. Nilson, é possível revogar os atos de aceitação ou de renúncia da herança? São irrevogáveis. Pedro, o que a lei faculta aos credores prejudicados por herdeiro que renuncia à herança? Eles poderão, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante. Nilson, na hipótese de o credor vir aceitar a herança em nome do herdeiro renunciante, qual o prazo para habilitação? Será de 30 dias seguintes ao conhecimento do fato. Pedro, paga as dívidas do renunciante, prevalece a renúncia quanto ao remanescente? Sim. Ok. Nilson, quais as hipóteses que um herdeiro ou legatário são excluídos da sucessão? Bem rápido. A indignidade aos que houver sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Que houver acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrer em crime contra sua honra, seu cônjuge ou companheiro. Que
por violência ou meios fraudulentos, inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. Ô Pedro, como se declara a exclusão do herdeiro ou legatário nos casos de indignidade? A exclusão do herdeiro ou legatário em qualquer desses casos de indignidade será declarada em sentença. Ô Nilson, qual o prazo para demandar a exclusão do herdeiro ou legatário? 4 anos contado da abertura da sucessão. Pedro, o MP tem legitimidade para demandar a exclusão do herdeiro ou legatário? Sim. Pedro, ô Nilson, em qual hipótese o MP tem legitimidade para demandar a exclusão do herdeiro ou legatário? Nos casos de homicídio doloso, ou tentativa deste contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Tem que lembrar daquele quadro que eu pedi para os senhores imprimirem. Ô Pedro, os descendentes do herdeiro excluído sucedem? Sim, pessoais, são pessoais. Nilson, o excluído da sucessão terá direito ao usufruto ou administração dos bens de herança em que for excluído, que couberem a seus sucessores, ou a sucessão eventual desses bens? Não terá direito à sucessão, não terá direito ao usufruto ou à administração dos bens. Ótimo. Pedro, são válidas ou inválidas as alienações onerosas de bens hereditários a terceiros de boa-fé antes da sentença de exclusão? São válidas. Nilson, são válidos ou inválidos os atos de administração legalmente praticados pelo herdeiro antes da sentença de exclusão? São válidas as alienações onerosas de bens hereditários a terceiros de boa-fé antes da sentença de exclusão. São válidos os atos de administração também, né? É isso. Pedro, qual direito assiste a herdeiros prejudicados por alienações onerosas ou atos de administração legalmente praticados pelo herdeiro antes da sentença de exclusão? Os herdeiros subsistem quando prejudicado o direito de demandar-lhe ou demandar o excluído perdas e danos. Ok. Nilson, a quem estará obrigado a restituir o excluído da sucessão? É obrigado a restituir os frutos e rendimentos dos bens, mas tem o direito de indenização das despesas com conservação destes. Qual o efeito de o ofendido expressamente reabilitar, Pedro, em testamento aquele que incorreu em atos que determinem a exclusão? Será admitido a suceder. Nilson, na hipótese de não ter havido reabilitação expressa do indigno e de ele ter sido contemplado em testamento quando o testador ao testar já conhecia a causa de indignidade, qual o limite do indigno para suceder? Se o testador já conhecia a causa da indignidade, pode suceder no limite da disposição testamentária. Ótimo. Fomos céleres, vencemos o bloco 1 e nós agora partimos para o bloco 2. Então, a partir do artigo 1819, esse da herança jacente, que é o primeiro tópico desse bloco 2, os senhores terão que ter já o arquivo que eu lhes enviei ontem, para os senhores poderem responder de uma forma bem dinâmica as questões da herança jacente. Pedro, o que é herança jacente? É a herança de uma pessoa que falece sem deixar testamento nem herdeiro legítimo, notoriamente conhecido. Perfeito. Nilson, o que ocorre com os bens da herança jacente? Tem que ver lá no quadro, pensando naquele quadro. Depois de arrecadados, ficarão sob a guarda e administração de um curador, até sua entrega ao sucessor devidamente habilitado ou a declaração de sua vacância. Isso aqui que eu estou dizendo aos senhores, tem que imprimir aquele arquivo, aquele quadro, aquela foto, para os senhores montarem aí o material dos senhores. Ótimo. Pedro, como e quando se declara a herança vacante? Meu Deus. Jani, eu estou no meio de um curso aqui, Jani. Já falamos daqui um pouquinho, tá bom, minha santa? Oi. Pedro, fala por gentileza. Oi. Termos do artigo 1820. Alô? Pedro. Entrou um telefone no meio. Alô? Pedro. Meu Deus, eu perdi tô sem som. Então vamos lá. Vamos tentar ver aqui.
Alô? Deixa eu voltar. Vamos lá. Oi. Vamos voltar. Deixa eu tentar aqui ver o que aconteceu. Pedro, tá me ouvindo? Entrou um telefone aqui no meio e me atrapalhou tudo. Vamos fazer o seguinte. Você sai dessa sai. Vou te tirar e você entra de novo com o link. Vou te tirar e você vai entrar de novo com o link. Voltou. Tá, beleza. Voltou? Ótimo. Voltou? Beleza. Ótimo. Então, vamos lá. Né, Nilson? Vamos continuar. Quando se declara herança vacante. Como e quando se... para depois de praticar os atos diligentes de arrecadação e ultimação, serão expedidos editais, né, na forma da lei processual, decorrido 1 ano de sua primeira publicação e sem que haja herdeiro habilitado ou penda a habilitação, será a herança declarada vacante. Ótimo. Então, são praticados diligência de arrecadação, ultimado e inventário, são editais 1 ano declarado vacância. 1 ano, sem pender habilitação, sem herdeiro habilitado, pendente habilitação. Ok, perfeito. Ô Nilson, na hipótese de herança jacente vacante, os credores de cujos nada receberão? É assegurado aos credores o direito de pedir o pagamento das dívidas reconhecidas nos limites da força da herança. Pedro, a declaração de vacância prejudica os herdeiros que legalmente se habilitarem? Não prejudicará os herdeiros que legalmente se habilitarem. Nilson, qual o destino dos bens arrecadados na hipótese de não serem encontrados herdeiros? Passarão ao domínio do município ou do Distrito Federal e, se localizado em circunscrições incorporadas ao domínio da União, quando situados em território federal. Ótimo. Esse prazo não tem nada a ver com o prazo do outro artigo. É 5 anos da abertura da sucessão. Os bens arrecadados eles passarão para o domínio dos entes públicos. Ok. O outro prazo não tem nada a ver com esse prazo. Ô Pedro, qual a consequência jurídica de os colaterais não se habilitarem até a declaração da vacância? Serão excluídos, né? Isso, são excluídos da sucessão. Ô Nilson, qual o efeito de todos os chamados a suceder renunciarem à herança? Desde logo declarada vacante. Pedro, qual o nome da ação em que o herdeiro pode demandar o reconhecimento de seu direito sucessório? Ação de petição de herança. Nilson, o que visa o herdeiro ao demandar o reconhecimento de seu direito sucessório? Obter a restituição da herança. Ótimo. Pedro, a ação de petição de herança pode compreender quais bens hereditários? Todos. Nilson, o possuidor da herança está obrigado à restituição dos bens do acervo? Como a lei fixa-lhe a responsabilidade? Segundo a sua posse. Sim, segundo a sua posse. Pedro, a partir de qual momento a responsabilidade do possuidor será aferida pelas regras concernentes à posse de má-fé e à mora? A partir da citação. Ô, Nilson, o herdeiro pode demandar os bens de herança em poder de terceiros? Sim, mesmo em poder de terceiro, poderá demandar. Pedro, são eficazes ou ineficazes as alienações feitas a título oneroso pelo herdeiro aparente a terceiro de boa-fé? São eficazes. Ok. Ô, Nilson, o herdeiro aparente que de boa-fé houver pago um legado está obrigado a prestar o equivalente ao verdadeiro sucessor? Aqui saiu meio apagado no meu aqui. 1828. Hein? 1828. Pois é. O herdeiro aparente que de boa-fé houver pago o legado não está obrigado a prestar o equivalente ao verdadeiro sucessor. Qual que é essa pergunta 93? Essa pergunta, ela não está escrita naquele... Eu vou mandar inserir lá no meu papel. Você vai fazer isso quando você já tiver, porque você não consegue modificar aquele arquivo. Mas ele vai fazer lá, ele vai formatar tudo e vai colocar nas fichas. Eu sei, já está formatado. Ele não pode tentar formatar aquilo de novo, ele não vai conseguir. Aquilo tem que ser imprimido. Por isso que aquele arquivo é um arquivo PDF. Aquele arquivo, Pedro, ele não pode mexer naquele arquivo. Porque as dimensões das margens estão já ajustadas de forma
correta para o perfeito encaixe do verso e anverso, correto? E como aquele arquivo é PDF, ele não pode usar uma folha que não seja A4 e ele não pode modificar as margens, porque vai dar errado. Eu já fiz esse trabalho para os senhores. Os senhores observaram, saiu na bandeja de cima, enfia na bandeja de baixo. Não tem problema, correto? E é isso que ele tem que fazer. Essa pergunta aqui, eu vou mandar para você, é o 93. Eu vou mandar agora a foto. Ele não vai conseguir imprimir essa pergunta, porque naquele arquivo ele não consegue imprimir. Ele não consegue. Ele vai botar tudo em ficha padronizada desse tamanho. Oi? Ele vai botar tudo numa ficha padronizada assim, ó. Desse tamanhozinho. As fichas, Pedro, é isso que eu não queria que acontecesse com você. Por quê? Porque essas fichas elas já têm um padrão definido. O padrão delas é a folha A4. Cada folha A4 recebe 4 fichas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na verdade, 4 não. 8 fichas. Então, você não tem que se preocupar com isso, e muito menos ele. Correto? Se você quiser que eu posso te ajudar com a pessoa da gráfica e eu posso passar as informações, exatamente o que ele tem que fazer. Correto? É simplesmente, o arquivo já está pronto, formatado, a pessoa vai colocar o arquivo na impressora, a pessoa não vai formatar arquivo nenhum, a pessoa não vai mexer em documento nenhum. As que estiverem em branco, como essa, por exemplo, eu vou mandar para você aqui agora e você vai completar quando chegar a sua... Deixa eu ver aqui como é que eu vou... Então mandei mexer no errado. Oi? Então eu levei aquele que tem um do lado do outro. Ó, eu vou falar o seguinte. Agora eu entendi. Pedro, deixa eu parar a gravação aqui. Só uma coisa que eu quero conversar. Vamos lá. Se você quiser, eu posso te ajudar na hora que você estiver na gravação. Você pede para que ninguém te passe na conversa. Isso não quero que aconteça, tá bom? Ok. Vamos lá. Vamos adiante. Vamos começar então com o Pedro. Pedro, qual a ordem que se defere à sucessão legítima? Os ascendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado ex com o falecido no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória, ou se no regime da comunhão parcial o autor da herança não houver deixado bens particulares. Os ascendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente e os colaterais. Ficou esquisita, né? Nilson, quais as circunstâncias legais necessárias para se reconhecer o direito sucessório do cônjuge? Somente é reconhecido o direito sucessório do cônjuge sobrevivente ao tempo da morte do outro, se não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de 2 anos. Pedro, a lei assegura ao cônjuge sobrevivente o direito real de habitação? Sim. Okay. Será assegurado o direito real de habitação. Ok. Nilson, o direito real de habitação do cônjuge sobrevivente será relativo a qual imóvel? E qual condição este imóvel deve atender? Ao imóvel destinado à residência da família, que seja único a inventariar. Ok. Pedro, em qual quinhão caberá ao cônjuge quando concorrer com descendentes? Quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça, não podendo a sua cota ser inferior à 4ª parte da herança, se for assim, dos herdeiros com quem concorrer. Sim. Nilson, na linha descendente, como sucedem os filhos e os outros descendentes? Eu pulei para o cartão 101. Os outros 2 eu faço em outro momento. Na linha descendente, como sucedem os filhos e os outros descendentes?
Os filhos sucedem por cabeça e os outros descendentes por cabeça ou por estirpe? Ô Pedro, você havia me pedido para eu explicar isso para você, porque você sempre, enfim, você queria alguma coisa bem rápida. Eu já fiz esse quadro, mas eu vou fazer o seguinte. São duas coisas distintas. São duas coisas distintas. Uma é o título da sucessão. Você vai receber a herança a qual título? Você recebe por direito próprio? Você é filho do pai que faleceu? Ou você recebe por representação? Porque isso faz diferença. Então, a primeira é o título da sucessão. Isso você tem que saber. Sucessão. Eles chamam, o nome disso é forma de sucessão. Você pode representar ou você pode receber por direito próprio. Então, vai ser direito próprio. Direito próprio. Direito próprio. A outra situação, título da sucessão, por direito próprio. Ou então, por representação. A outra situação é forma da partilha. Forma da partilha não tem a ver com o título da sucessão. Não são sinônimos, mas as pessoas empregam equivocadamente como sinônimos. Forma da sucessão. Forma da sucessão. Forma da sucessão. A forma da sucessão... Aqui não é forma da partilha, aqui embaixo? A forma da partilha, perdão, forma da partilha... Forma da partilha... A forma da partilha ela pode ser de duas maneiras. Duas maneiras. Forma da partilha. Duas maneiras. Como vai ser a forma da partilha? Por cabeça. Como assim? O pai morre. Os filhos vão suceder. Os filhos vão suceder por direito próprio? Sim. É o título da sucessão, por direito próprio. Como que os filhos vão suceder? Como vai ser a forma da partilha? Olha, eu vou contar quantos filhos são e vou dividir pelo número de filhos. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 filhos, 8 cabeças. Portanto, a forma da partilha, eu vou dividir a herança por 8 pessoas. Isso é forma. Porque por cabeça é eu contar o indivíduo, é por indivíduo. Não é por cabeça, é por indivíduo. Isso está equivocado, é por indivíduo. Forma de partilha é por indivíduo. Primeiro indivíduo, segundo, terceiro, quarto, quinto, 5 indivíduos. Então, a forma da cabeça será por indivíduo, que é o que eles chamam por cabeça. E por cabeça. Porque é o seguinte, se aquele filho for pré-morto, os netos, eles representarão. Eles terão a sucessão, o título da sucessão será por representação. E a forma de partilha será por estirpe e por cabeça. Como assim? O filho 1 é a estirpe 1. O filho 2 é a estirpe 2. O filho 3 é a estirpe 3. Eu tenho o pai aqui, o filho 1, o filho 2, o filho 3. Correto? O filho 1 é a estirpe 1, o filho 2 é a estirpe 2, o filho 3 é a estirpe 3. Estirpe tem a ver com a genealogia, né? Com a origem genealógica. Então, o neto 1, o neto 2, esse aqui é pré-morto. Ele vai receber por estirpe? Sim. Quantas estirpes eu teriam aqui? Deste aqui só um. Mas aqui desses filhos outros, eu tenho 3 estirpes. Eles dão origem a 3 estirpes distintas. Então, eu tenho que falar quantas estirpes? Por estirpe. Então, é 1/3. 1/3, 1/3. E por cabeça, porque eu vou dividir a estirpe por cabeça. Por estirpe e por cabeça. Os filhos N1 e N2, eles não só recebem por estirpe, isso é falso. Porque eu tenho que dividir o que é recebido pela estirpe, pelo pai pré-morto, entre aspas, mas eu não vou falar pai pré-morto, porque eu vou estar falando de uma forma equivocada. Eu vou falar por estirpe. E eu vou dividir pelos filhos. Eu vou contar os indivíduos. Por isso eu digo, eles recebem por estirpe e por cabeça. Esses dois aqui, eles não recebem só por estirpe. Porque eu tenho que contar e dividir quantas pessoas são. Correto? Então, é por estirpe e por cabeça. Ficou claro agora, Pedro?
Ah, Ótimo. Nilson, quem são os chamados a concorrer na falta de descendentes? Os ascendentes em concorrência com os cônjuges sobreviventes. Pedro, na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto? sim. Nilson, como herdarão os ascendentes na hipótese de haver igualdade em grau e diversidade em linha? Da linha paterna herdam a metade, cabendo a outra metade a linha materna. Ótimo. Pedro, como será a divisão da herança se concorrerem cônjuge e ascendente do de cujos? Em primeiro grau, ao cônjuge tocará um terço da herança. Caber-lhe-á a metade desta se houver só um ascendente, ou se mais há aquele grau. Aquilo que eu expliquei para vocês ontem, né? Se o cônjuge concorre com ascendentes de primeiro grau, com o sogro e com a sogra, caber-lhe-á um terço da herança. Se for um só ascendente, só o sogro ou só a sogra, metade para o cônjuge e metade para o sogro ou para a sogra. E se maior for aquele grau, ou seja, eu não tenho nem o sogro e nem a sogra, então eu tenho os avós do marido que faleceu. Nesse caso, caberá ainda ao cônjuge metade da herança e a outra metade irá para esses de grau maior que 1 grau. Correto? Nilson, se não houver descendentes nem ascendentes, mas houver cônjuge, como será deferida a sucessão? Será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente. Pedro, em qual hipótese são chamados a suceder os colaterais e até 4º grau? Se não houver cônjuge sobrevivente. Serão chamados colaterais até qual grau? 4º grau. Ótimo. Nilson, como ocorre a sucessão na classe dos colaterais? Há direito de representação na classe dos colaterais? Os mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação concedido aos filhos de irmão. Pedro, como herdarão se concorrerem irmãos bilaterais com irmãos unilaterais do falecido? Cada um destes herdará metade do que cada um daqueles herdar. Nilson, como herdarão se concorrerem apenas irmãos unilaterais do falecido? Em partes iguais. Ok. Pedro, se não houver irmãos do falecido e concorrerem sobrinhos e tios, ambos são colaterais de 3º grau. Quem herda? Na falta de irmãos, herdarão os filhos desses, e não os havendo os tios. Nilson, como herdarão se concorrerem à herança apenas sobrinhos? Por cabeça. Pedro, como herdarão se concorrerem filhos de irmãos bilaterais com filhos de irmãos unilaterais? Cada um deles herdará a metade do que herdar cada um daqueles. Nilson, é possível o renunciante à herança de uma pessoa representar na sucessão da outra? Estou achando aqui, pessoal. 1856. Tem que ter o código do lado. 1856. Vamos lá. O renunciante à herança de uma pessoa. O renunciante à herança de uma pessoa poderá representá-la na sucessão de outros. Isso. Se uma pessoa renuncia, os filhos do renunciante eles não farão jus a nenhum tipo de herança. Mas, se o renunciante ele for premorto, vamos imaginar essa situação, eles podem representá-lo na sucessão, por exemplo, do avô. Ok? Vamos lá. Como assim? Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho um filho, eu tenho um pai e eu tenho um avô. O filho, ele renunciou, o pai morreu. Certo? Primeira coisa, o pai morreu. O filho renuncia à herança do pai. Não quero. O avô ainda é vivo. No segundo momento, esse é o primeiro momento. No segundo momento, o avô falece. O filho pode representar o pai, sendo que ele já tinha renunciado à herança do pai, na sucessão pertinente à deixa do avô? Pode. É isso que o artigo está falando. O filho, o renunciante à herança
de uma pessoa, ou seja, o filho que renunciou à herança do pai, ele pode representar na sucessão do pai, do avô. É isso que o artigo está falando. Pedro, o que podem herdar os representantes na condição de representantes? Como é que é a pergunta? O que podem herdar os representantes na condição de representantes? O artigo. 1854. 1854. Tá. Podem herdar como tais o que herdaria o representado, se vivo fosse. Aqui, pessoal, tem um problema porque saiu fora de ordem. Eu vou voltar aqui para a ordem, certo? Porque era 113, eu vou voltar o seguinte, agora é o 114. Isso acontece com os cartões, então a gente tem que tomar um cuidado. Vamos lá para o 114. Nilson, como herdarão se concorrerem apenas filhos de irmãos bilaterais do falecido ou apenas filhos de irmãos unilaterais do falecido? Eu sei por que aconteceu isso. Se todos forem filhos de irmãos bilaterais ou todos de irmãos unilaterais, herdarão por igual. Ok. Pedro, na hipótese de não haver cônjuge, nem parente sucessível, ou se todos renunciaram, qual o destino da herança? Devolve ao município ou ao Distrito Federal ou à União, se houver territórios. Quando situado em território federal. Nilson, quem são os herdeiros necessários? Os descendentes, os ascendentes e o cônjuge sobrevivente. Pedro, o que pertence aos herdeiros necessários de pleno direito? A metade de todos os bens da herança legítima. Constituindo a legítima. Ô Nilson, o que é a legítima, portanto? A metade dos bens da herança. Ok. Pedro, como se calcula a legítima? Sobre o valor dos bens existentes na abertura da sucessão, abatida as dívidas e as despesas do funeral, adicionando-se em seguida o valor dos bens sujeitos à colação. Pedro, regra geral, Nilson, regra geral, pode o testador estabelecer cláusula de inalienabilidade, empenhorabilidade e de incomunicabilidade? Regra geral, não, mas havendo justa causa, pode o testador estabelecer cláusula de Ótimo, perfeito. inalienabilidade, empenhorabilidade e de incomunicabilidade sobre os bens da legítima. Perfeito. Pedro, há exceção à vedação de se estabelecer cláusula de inalienabilidade, empenhorabilidade e incomunicabilidade? Sim, salvo se houver justa causa declarada no testamento. Nilson, o testador pode estabelecer a conversão dos bens da legítima em outros de espécie diversa? Não é permitido ao testador estabelecer a conversão dos bens da legítima em outros de espécie diversa. Pedro, os bens gravados com as cláusulas, em alguma hipótese, podem ser alienados? Podem ser alienados bens gravados. Em qual situação? O que é imprescindível? Mediante autorização do juiz e havendo justa causa, ok, ponto. Nilson, o herdeiro necessário que é contemplado com parte disponível pelo testador perde o direito à legítima? Não perderá o direito à legítima. Pedro, como o testador pode excluir os herdeiros colaterais da sucessão? Dá-se o direito de representação quando a lei chama certos parentes. Estou errado, né? Como o testador pode excluir os herdeiros colaterais da sucessão? Basta que o testador disponha patrimônio sem os contemplar. Basta que disponha sem os contemplar. Nilson, quando dá-se o direito de representação? Quando a lei chama certos parentes do falecido a suceder em todos os direitos em que ele sucedia se vivo fosse. Tá. Ô Pedro, pode haver representação na linha reta ascendente? Na linha reta ascendente, não. Em qual linha pode acontecer representação? Mas nunca na ascendente. Não, peraí. Não, né? O direito de representação na linha de descendente, mas nunca na de ascendente. Quer dizer, então o direito de representação dá-se na linha reta descendente, mas nunca na ascendente. Mas na de ascendente, não. Nilson, qual a única hipótese em que se dá o direito de representação na linha transversal? Somente se dá o direito de representação em favor dos filhos de irmãos do falecido. Ok. Pedro,
Os representantes só podem herdar como tais o que herdar. Ok. O que pode herdar dos representantes na condição de representantes? O que herdaria o representado, se vivo fosse. Nilson, é possível o renunciante à herança de uma pessoa representá-lo na sucessão da outra? O quinhão representado partir-se-á por igual entre os representantes. Não, eu perguntei se é possível o renunciante. É porque está fora de ordem. Mas é assim, deixa eu fazer a pergunta 130 para você. Como será dividido o quinhão do representado entre os representantes? Será por igual entre os representantes. Será por igual. E por fim, Pedro, é possível o renunciante à herança de uma pessoa representada na sucessão da outra? Sim. Ok. O renunciante à herança de uma pessoa poderá representar na sucessão da outra. Isso mesmo. Fizemos o bloco 2. O bloco 93 aqui, eu vou colocar o 93. Os senhores... Vamos lá. 93, ó. Já estamos aí, vencemos a nossa hora. Eu vou fazer alguns comentários. É o seguinte. O professor, pois não. Poderia mandar de volta para mim o pergunta e a resposta separada, como tem que ser impresso? Claro, vou mandar para você. Ok, agora. Tá? Vou mandar só para você, tá bom? Vamos lá. Pedro. Olá. Vou mandar agora o arquivo, documento, área de trabalho, cursos, oral, sucessões, só esses 2 arquivos, abrir. Só mandei esses 2 arquivos, é o que você deve mandar agora para a pessoa, que não tem problema algum. Esse barulho é um celular, eu vou pedir, Pedro, da próxima aula a gente não vai ter esse barulho de celular, por favor. Olha só, vou falar algumas coisas que aconteceram aqui nessa aula, que a gente precisa melhorar. Esse método é um método excelente, é um método que vocês têm que acreditar no método e ter as fichas. Os senhores já estão providenciando as fichas. Mas eu preciso ser mais rápido. Os senhores precisam de providenciá-las mais rápido. Segundo ponto, as respostas elas têm que ser mais rápidas. Portanto, os senhores, com as fichas em mãos e os blocos, os senhores têm que já fazer um teste, um estudo em casa antes. Então, fizemos o bloco 2, o bloco 3 não fizemos. Amanhã, vamos fazer, porque hoje à noite nós vamos ter o bloco 3 com o pessoal da noite. Nós vamos fazer o bloco 4 e o bloco 5. O bloco 4 e o bloco 5 são esses 2 blocos aqui. Nós temos que ter as fichas, nós temos que ter os blocos separados, como eu os tenho aqui, para nós já passarmos para uma segunda fase. Qual a segunda fase? A segunda fase são ajustes. Tudo na nossa vida, do material, todas as esferas, a gente se estabelece. O que eu quero dizer com isso? Nós temos as fichas e depois vamos adaptar o método e vamos ver o que está funcionando, o que não está funcionando. Uma pergunta não está boa, está inadequada. Eu já gostaria de estar podendo fazer isso com os senhores, correto? Então, vamos amanhã, já no sábado de manhã, os senhores vão ter, porque os senhores vão passar o sábado à tarde e o domingo fazendo esses 4 blocos. 1, 2, 3, 4 e 5. Porque amanhã vamos tratar o bloco 4 e o bloco 5. Então, para amanhã, eu vou pedir para os senhores a leitura, o estudo do artigo 1912 ao artigo... não, aqui é o bloco 4. A gente vai começar no 1881. 1881 ao artigo 1946. Então, se nós tivermos 20 mais 40, vão ser 60 artigos. Pouca coisa. Eu estou fazendo um estudo com os senhores, que os senhores vão passar por todo o direito das sucessões. Então, vamos vencer o bloco 4, 1981, ao bloco 5, ao final do bloco 5, 1946.
que seriam os flashcards, né? O bloco 4. Eu vou mandar aqui uma foto para que os senhores saibam como eu dividi os flashcards. Bloco 3, bloco 2, bloco 3. Vou colocar aqui, ó. Para os senhores não... mas qual que é o bloco? É de qual artigo a qual artigo? Isso era algo que já teriam que já está fazendo. Urgente. É porque, de fato, eu tenho interesse que os senhores tenham um rendimento ótimo. Aqui não é simplesmente, na minha opinião, né, um curso ou mais um curso. Não é isso. Eu quero que os senhores tenham um rendimento excelente. Então, vamos colocar aqui, ó, o bloco 4. Eu vou mandar essa foto aqui para os senhores. Ó, o bloco 1. O bloco 1, o bloco 2, o bloco 3, o bloco 4, o bloco 5, o bloco 6 e aqui o bloco 7. Vocês vão fazer essa divisão. Vou mandar a foto aqui para os senhores. Tá vendo? Vou mandar essa foto aqui. Salvar. Nós temos aqui. Ok. Fizemos isso, vou compartilhar com vocês. Ok. WhatsApp. Eu vou convidar a Fernanda ou a Lorena para elas participarem, se possível, hoje não, mas amanhã, para os senhores observarem como é feita essa dinâmica com as pessoas que estão seguindo as regras, estão treinadas para essa regra. Os senhores vão ver. Porque era para nós estarmos no melhor do mundo, porque estamos já desde terça-feira. Então já fomos terça, quarta e quinta. Os senhores já estão ambientados. Hoje já é sexta-feira. Então os senhores já são capazes de entender todo o funcionamento. Eu vou fazer com a Lorena e a Fernanda durante 1 minuto um demonstrativo para os senhores. E eu quero que os senhores tenham em mente que nós devemos fazer essa técnica da maneira que eu vou lhes apresentar. Ok? Então, eu vou mandar essa foto aqui para vocês. E aí, os senhores vão dividir os flashcards com esses padrões aqui. Os 7 blocos. Ok? Então, vou agradecer aos senhores. Então, amanhã nós vamos encontrar... vamos fazer o nosso encontro amanhã a partir das 8 horas da manhã. Ok? 8 horas, Deus. 8 horas, Pedro. Então, amanhã vamos fazer o nosso encontro. E amanhã vamos fazer um encontro com o pessoal da noite, correto? Porque não tem como eu fazer o curso deles à noite. Então, amanhã, a aula de manhã vai ser com eles, correto? Então, Pedro, estou à disposição. Se quiser, pode me ligar. Eu vou ajudar. Não, eu vou falar na gráfica e vou conversar com eles. Vou falar, olha, é só colocar esse nesse aqui que já está certo. Faz o seguinte, Pedro. Me liga que eu converso com a pessoa. Ó, tem uma pessoa que quer falar com você. Aí eu vou ligar e vou explicar para essa pessoa, tá? Vou ajudar você e você vai ter os cartões hoje ainda. Porque não tem sentido isso ficar esse tempo todo. É uma coisa de 20 minutos. 20 minutos é uma coisa de 5 minutos. Imprimir 55 folhas e cortar na guilhotina? Por favor. Pedro, então vai lá. Eu estou aqui à disposição com o celular a postos. Nilson, então nos encontramos amanhã às 8 horas. Até...